Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz do nosso Salvador seja mais uma vez neste dia conosco. Seja um dia deleitoso, digno de honra, e nós venhamos estar honrando o nosso Senhor, o nosso Criador nesse dia. O nosso estudo de hoje é exatamente sobre isso aí que vocês estão vendo. A importância do sangue no santuário. A Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não há perdão do pecado. A purificação do pecado é feita com sangue. Alguém pode dizer, mas Cristo não já derramou o sangue dele? Se ele já derramou o sangue dele, está tudo certo. Mas não é bem assim. Deus amou o mundo de tal maneira, João capítulo 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Sem o sangue de Jesus Cristo, não há purificação do pecado. E nós precisamos do sangue de Cristo, claro. Ele foi derramado, esse sangue foi aonde? Na cruz do Calvário. Mas o que significa esse cordeiro aqui que era oferecido lá no santuário terrestre? E o que significa esse cordeiro aqui? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aqui, sangue de bode não purifica o pecado, não. O que purifica o pecado é o sangue desse inocente aqui, que é o cordeiro que representa, tá? Era representado por esse cordeirinho que era morto aqui no santuário terrestre. Nós devemos entender que nós temos um santuário no céu, que o cordeiro é esse aqui. Para entender esse aqui, nós precisamos entender esse. Por que no Antigo Testamento, esse cordeirinho aqui, quando as pessoas pecavam, eles tinham que oferecer esse cordeirinho? Também inocente. E agora substituir, porque alguém tinha que morrer, porque o salário do pecado é a morte, o homem tinha pecado. Agora precisava, a lei de Deus exigia a morte do pecador, porque o salário do pecado é e o pecado é a transgressão da lei de. Então a lei de Deus era transgredida. Agora alguém tinha que morrer, porque transgrediram a lei. E quem tinha que morrer? O pecador. Para o pecador não morrer, alguém tinha que morrer por ele. Não podia ele ficar sem a exigência da lei ser requerida. Então lá ia o inocente morrer no lugar do culpado. E quem tinha que matar ele? Quem pecou. Significando dizer o quê? Quem ia matar esse? Quem pecou. Ele ia dar a vida dele pela minha e pela sua. Mas esse aqui apontava para ele. O cordeiro do serviço típico para o cordeiro do serviço antípico. Quando ele morreu na cruz do Calvário, cessou isso aqui. O último cordeiro oferecido, esse aqui. Quando ele morreu, cerca de 3 horas da tarde,
os sacerdotes estavam efetuando um trabalho aqui. Diz que o cordeiro soltou da mão deles. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou-se, de cima a baixo, simbolizando que tinha acabado aquele serviço típico do santuário terrestre. E que agora, esse cordeiro aqui, que é a vítima, que também, assim que subiu ao céu, foi o sacerdote, até 1844, passou para o Santíssimo, é também o sumo sacerdote. Na verdade, Cristo é tudo para nós. Amém. E aqui o pecador, no santuário terrestre, ele tirava a vida do cordeiro. Não era o sacerdote que tirava, era o pecador. Que era para o pecador sentir nojo do pecado e parar de cometer esse pecado. Tirava a vida dele e apontando que era o pecador que ia tirar o pecado, tirar a vida do Cristo com o seu pecado. Se nós não tojar o pecado, nós não paramos de pecar. Essa é a verdade. Você tem que sentir aversão dele ao pecado. Você tem que tojar ele mesmo para poder deixar. E vai ter um remanescente que não cometerá pecado. Amém, amém. Agora, isso só vai acontecer quando Cristo estiver vivendo em nós verdadeiramente. Quando o apóstolo Paulo diz assim: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em uma pessoa, ela não comete pecado. Se nós cometemos é porque Cristo às vezes só passa por nós. De repente sai, quando ele sai, nós pecamos. Se ele permanecer todo o tempo em nós, o pecado vai ser todo o tempo para os nossos olhos uma coisa horrível que a gente não vai querer fazer. Os pastores por aí afora estão dizendo que o povo de Deus vão pecar até Cristo voltar. Não, quem vai pecar até Cristo voltar são os ímpios. Os justos vão ter que parar de pecar, pelo menos quando Cristo sair do santuário celestial e disser está feito, não é para mais cometer pecado, porque só tem um que pode tirar os nossos pecados, é Cristo. E se ele sair do santuário e der a sua obra por concluída, quem vai tirar? Você pecou, não vai pagar. A gente hoje em dia, quando a gente peca, não vê o pecado, a gente peca, nem vê que peca. E se não vê, nem pede perdão, né? É, justamente. Enquanto Cristo, enquanto Cristo está lá no santuário celestial, a Bíblia nos diz: se alguém pecar, temos um advogado. Mas ele não vai ficar como advogado todo tempo. Tem hora que ele vai ser o juiz mesmo. Se alguém pecar, temos um advogado. Mas quando ele sai do santuário celestial, se alguém pecar, vai ter que assumir as consequências do seu pecado. E a consequência é morte. Como ele morreu, ele pagou o preço. Mas ele pagou o preço de quem? De todos aqueles que nele creem. E os que não creem nele? Cada qual pague a sua conta. Cristo pagou a conta daqueles que o aceitam. Está entendido isso aqui? Bom. Êxodo 25, verso 8. O que Deus disse para Moisés? Olha, vocês me façam um santuário. Até então não tinha santuário. Na terra não. Aonde era que Adão e Eva se reuniam? No Éden. Mesmo eles sendo expulsos, aonde era que eles se reuniam? No portão do Éden. Na porta do jardim. Não tinha nenhuma igreja bonita? Não. Cerca de 2.500 anos depois foi que veio aparecer o Senhor dizendo: olha, Moisés, me faça um santuário
para que eu possa habitar no meio de vocês. E Deus habita em templo feito por mão de homens? Não. Mas o Senhor deu ordem a Moisés: me faça um santuário. Eu vou mostrar o modelo. O modelo é o original. Está lá no céu. Tu observa agora esse modelo, e por esse modelo tu me faz um santuário. Mas Deus, na verdade, queria habitar no coração de cada um, porque todos os seres criados que Deus criou, seja anjos ou homens, foram criados para a habitação de Deus. Quando ele disse: me faça um santuário, mesmo sendo um santuário que Moisés escolheu 2 pessoas lá para fazer esse santuário. Eram 2 tribos, a de Judá e a de Dan. Mesmo esses homens fazendo esse santuário, tinham um objetivo, para nós compreendermos que nós, cada um de nós que congregamos, somos para Deus santuário. E Ele queria habitar nos nossos corações. E nós somos a habitação de Deus por meio de Adão, até o momento em que ele pecou. Quando ele pecou, ele deixou de ser o santuário. Deixou de ser a habitação de Deus. Sabe quando veio tornar-se mais uma vez a habitação de Deus? Na morte de Cristo Jesus. Ele agora paga o preço. E nós agora voltamos a ser mais uma vez santuário de Deus, se nós aceitarmos a condição. E se nós não aceitarmos, continua sem ser santuário de Deus. Continua sem Deus poder habitar em nossos corações. Por isso nós precisamos entender bem essa questão do santuário que o Senhor mandou fazer, para que Ele pudesse habitar no meio do seu povo. Congregar é um mandamento, vocês sabiam disso, né? Congregai-vos com a nação que não tem desejo, antes que saia o decreto. O decreto é o decreto dominical. Quando sair o decreto dominical, não pense que você vai ter toda a liberdade de estar aqui vindo congregar uns com os outros. Pode esquecer. O tempo é isso. Congrega-te antes que saia o decreto. Quem não tem costume de congregar antes sai o decreto, quando sai o decreto não quer nem saber de congregar. Mas hoje estou esperando exatamente esse decreto para se decidir. E realmente vão se decidir. Vão se decidir do lado oposto. Porque hoje, na facilidade, a gente tem essa dificuldade de vir para o encontro com os irmãos para encontrar com o Senhor. Imagina quando a dificuldade aumentar. Quem vai? Eu não posso no caminho ele me prender. O povo de Deus do passado, eles congregavam escondido. Se vier esse tempo para nós que não tem costume de congregar na facilidade, vai congregar escondido? Me diga. Se aqui está livremente para as pessoas virem, às vezes ele conta 3, 4, 5, 6 numa congregação. E onde estão os outros? E na perseguição, onde eles vão estar? Vocês acham que vão? Que não tem costume de vir, vai vir naquele tempo. Sejam sinceros com vocês mesmo. Vem? Vem. Só quem se alimenta de Cristo hoje, naquele dia terão com Cristo. Hoje a igreja assim, em geral está esperando o revelamento espiritual da igreja em si, porque hoje provavelmente tem um outro microfonezinho. As pessoas, todo mundo está completamente sucumbindo, né, a palavra de Deus dentro da igreja, né? E os membros assim, Só segura ele para a certo. Os membros em si, ele espera o revelamento da igreja espiritual para que venha ser manifestado primeiro também esse desejo, né?
Só que isso não vai acontecer. Porque as coisas do mundo completamente ela já está dentro da igreja, está no normal. Tá entendendo? Tudo que você vê do mundo completamente não falta nada para dentro da igreja mesmo. Só mesmo a guarda do sábado, né? Domingo. Só que falta isso mesmo, porque o resto está tudo já. Alguns dizem assim, olha, quando sair a lei dominical, eu vou congregar. Vocês acham mesmo? Muito adventista se vê falando isso. Eles congregam, mas eles dizem assim, quando sair a lei dominical, eu vou tomar a posição firme. Quem nunca tomou na vida vai tomar na lei dominical. Bom poder não faz nada, é meditação, não é pôr do sol, não é nada. Muitas pessoas gostam de fazer as coisas na taca. No aperto, É, no aperto, sabe? Mas quando tem facilidade, não quer não. Aí quando arrocha o negócio aí, ou por medo, ou por não sei o que é, mas pode, sabe? Vai. aqui para os irmãos entenderem melhor o que significa um santuário. O santuário terrestre que foi mandado fazer foi a semelhança do que está lá no céu. Praticamente o povo nem sabe se existe um santuário desse lá no céu. Praticamente não sabe. Tem muitos que dizem que não existe. Outros dizem que não existe. E está lá na Bíblia dizendo que existe. Muitos que professam ser povo de Deus também não conhecem a respeito desse assunto. Os próprios adventistas do sétimo dia deveriam conhecer sobre esse tema. Mas são poucos os que têm o domínio desse assunto. E todo adventista do sétimo dia deve ter o domínio desse assunto. Se disser assim, quem vai dar um estudo aqui sobre isso aqui? Pouquíssimo vai aparecer. Porque o controle e o domínio não tem. Nós deveríamos ter. Se eu não sei, eu vou lá e pergunto. Irmão, como é que é isso aqui? Essa mesa aqui dos pães, o que quer dizer? Esse candelabro, cada uma dessas tochinhas, o que quer dizer? Irmão, esse altar do incenso, essa fumacinha subindo aqui para entrar lá para o outro lado, o que quer dizer? Nós temos que saber cada detalhe desse. Esse aí do lado de fora. E essa piazinha aqui, fora do santuário, aqui, bem aqui no pátio. O que quer dizer? Essa água dentro. Esse altar de sacrifício aqui, onde levava o cordeiro para ser morto aqui. O que quer dizer? Cada detalhe desse. Então aqui é uma construção. Tá? Ela era portátil. Porque o povo de Deus saiu do Egito para ir a uma terra prometida. Era para passar 40 dias. Eles passaram 40 anos. E durante esse percurso, do Egito a Canaã, eles ficavam, muitas das vezes, num determinado local, meses. E às vezes eles saíam de imediato, dependendo da ordem divina. Quando aquela nuvem se levantava, era para eles cuidarem de desarmar tudo isso aqui. Quando aquela nuvem chegava no local e descia ali, era ali onde eles tinham que armar as tendas deles. E assim eles foram aquela peregrinação até chegar na terra prometida. Era apenas 40 dias, eles passaram 40 anos. Bom, essa construção, ela era dividida, como se fosse essa sala em que nós estamos e essa outra lá, do outro lado. Aqui tem uma cortina, tem a parede, mas tem uma cortina. É como se agora não existisse a parede, mas tinha a cortina, com uma brechinha assim. Esse altar do incenso, ele ficava exatamente de frente à cortina. Esse candelabro, com 7 cartiçais, ele ficava exatamente
à esquerda. Como se fosse ali onde o irmão Tennessee estava. E a mesa dos pães, com 12 pães, ficava à direita. E na entrada, logo antes de entrar no primeiro compartimento, tinha uma pia, onde o pessoal se lavava antes de entrar. E aqui era onde eram sacrificados os animais. E na entrada, antes de entrar aqui na entrada do pátio, logo na entrada, o pecador matava o cordeiro, onde o sacerdote pegava o sangue e adentrava aqui. Ó. Aqui os pecadores não podiam entrar. Eles ficavam só em volta. Aqui. Esse lugar de lavar, o que quer dizer? É exatamente que nós temos que estar limpo. Até o próprio sacerdote tinha que estar limpo. No caso, para entrar. Mas eles entravam com o pecado do povo. O povo não podia. Por exemplo, diante da presença de Deus, eu e você não podemos. Lá de fora, né? Tem que se limpar primeiro para poder entrar dentro da... Exatamente. Então, nós pecadores, levando lá para o passado, nós ficaríamos aqui em volta. Lavando a mão, mas não podia entrar. Não, esse era para os sacerdotes. Porque os sacerdotes faziam a função do povo aqui. É o que Jesus está fazendo. Se nós nos apresentarmos diante da presença de Deus, nós somos consumidos imediatamente. Na base de sem confessar, né? Sim. Mesmo que você confesse, você tem que confessar os seus pecados ao sumo sacerdote, que é Cristo. É ele que vai fazer a sua função lá. Ali naquele segundo compartimento da cortina, para lá, onde estava a arca da lei de Deus, com a lei de Deus dentro, em cima dela e acima dela estava a presença de Deus, chamado Shekinah. Esse povo que estava aqui, eles não iam diretamente à presença de Deus. Quem ia era o sacerdote, lá no caso o sumo sacerdote. E o que Cristo é para nós hoje é exatamente o sumo sacerdote. Ele é vítima, ele é o próprio sumo sacerdote, e as nossas confissões devem ser feitas a ele. Quando nós agora pecamos, ele morreu por nós, levou sobre si todos os nossos pecados, os pecados do passado, vamos dizer assim. Mas hoje a senhora, por exemplo, nasceu de novo, mas teve um deslize e cometeu o pecado, leva para ele de novo. Agora ele está lá, fazendo esse trabalho. Aí você confessa o pecado dele, não mais aqui no cordeirinho, vamos dizer assim, aquele animalzinho, mas agora confessa sobre o próprio Cristo. E ele agora efetua o trabalho. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o estudo, na verdade, a intenção não é esses detalhes. Estou dando aqui uma explanação só para que vocês entendam que no santuário lá no céu existe, é real, o sacerdócio é real, os utensílios de lá é real, o sangue é real, tudo é real. Se existe uma sombra nessa história toda, era isso. Esse aqui não é sombra, não. Esse aqui é real. Esse aqui deixou de existir. Esse aqui deixou de existir. Esse aqui permanece. Ok? Vamos para frente. Me falou um santuário, foi o que o Senhor tinha dito para Moisés, certo? Agora no 25, verso 40, disse o Senhor: atenta bem, Moisés, olha, atenta, pois que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Quando Moisés subiu lá no monte, o Senhor havia mostrado um modelo para ele. Olha, está aqui um modelo, tu vai fazer exatamente do jeito desse aqui. Ele foi mostrado o santuário do céu para ele e disse: olha, tu vai fazer de acordo com esse modelo. Exatamente. É esse modelo aqui, é o que tu vai fazer. Êxodo capítulo 25, versículo 40. No livro Cristo,
em seu santuário, na página 35, olha só o que diz. A parte mais importante do ministério diário, porque todo dia era feito um trabalho no santuário. Qual era a parte mais importante? Era a oferta efetuada em prol do indivíduo. Qual era a oferta? Representava quem? Cristo. O cordeiro era a oferta. E qual é o sacrifício vivo que nós devemos oferecer hoje? Nossos corpos. É o sacrifício. Essa é a oferta que nós temos a ofertar para Deus. Mas tem que ser por meio de Cristo. Porque o sacrifício dele foi perfeito. E o nosso não é. Mas em Cristo Jesus pode se tornar também perfeito para o nosso auxílio. Agora, essa importância dessa oferta em prol de mim e de você. Agora, o que o pecador arrependido trazia a sua oferta à porta do tabernáculo, como eu falei anteriormente, logo ali antes de entrar no pátio, aquela entradinha dele. E o que ele fazia? Ele colocava agora a mão sobre a cabeça da vítima, do cordeirinho lá, colocava, olha só, na porta do tabernáculo a vítima estava lá, e agora o pecador colocando a mão sobre a cabeça da vítima, agora confessava os seus pecados. Se confessava os seus pecados na cabecinha da vítima, lá no santuário terrestre, o que nós vamos fazer no santuário celeste agora com relação a essa oferta? Confessar nossos pecados. Confessar nossos pecados sobre Cristo. E hoje ele é o cordeiro. Representa aquele cordeiro. Então eles colocavam o quê? A mão sobre a cabeça da vítima e agora confessavam os seus pecados, transferindo esses pecados, assim figuradamente, de si para o sacrifício inocente. Agora os nossos pecados vai para Jesus Cristo, ele pagou o preço, inocente, sem dever nada, o preço que tinha que pagar era eu, e agora, figuradamente, agora o meu pecado passa para Jesus Cristo. Mesmo livro Cristo Seu Santuário, página 35. Pela sua própria mão era então morto o animal. Olha aí, como não é coisa minha. Eu disse isso aqui anteriormente, mas é o Escrito que está dizendo. O animal era morto por quem? Pelo sacerdote? Não. Por quem era? Pelo pecador. Era pela sua própria mão, que então era morto o animal, e o sangue era levado pelo sacerdote. O sangue não era o pecador que levava, não. E quem é o nosso sacerdote? Sim, sacerdote. Então quem é que leva o sangue? Lá para dentro do santuário, lá dentro do céu. O Cristo. Era assim que era. O sangue da vítima agora era levado pelo sacerdote. Esse serviço do sacerdote ele fez assim que ele ascendeu ao céu, até o ano de 1844, no grande movimento. Ele levava ao lugar santo e aspergia. Aspergia, o que é aspergir? Salpiscar, né? Isso. No santuário terrestre, o sacerdote entrava com o sangue da vítima que o pecador havia matado, o cordeiro, era tirado o sangue numa vasilha, e naquela vasilha, depois o sacerdote ia lá e aspergia.
Tá? Aspergia onde? Diante do véu. Véu de separação, né? Isso. Os dois compartimentos não fazer. Quer dizer, tipo essa cortina aí, ele aspergia na cortina, né? Isso. Foi esse que rasgou. Esse véu que rasgou. Atrás do qual, desse véu, estava a arca que continha a lei que o pecador havia transgredido. É como se assim, quem me transgredir morre. E o sangue está aqui. Foi transgredido, mas está aqui o preço. Alguém morreu. E quem é esse que morreu para pagar a conta de todo mundo que a ele vai ser? É Cristo. Então esse assunto é bonito de ver. Aqui na terra o processo da pessoa levar o pecador, né? Então, levar o cordeiro, né? Até o santuário, né? Então vê. Ela levaram até o santuário. Isso. E o pecador, por exemplo, Cristo morreu por nós, né? O santuário aqui na terra completamente não existe, foi transferido daqui da terra para o céu, né? Que Cristo está no céu, né? Então nossas orações hoje, nossa petição está sendo, quem vai levar essas nossas orações, nossa petição, nossos pecados, vai ser perdoado. Então Cristo, nas nossas orações, como nós pedimos, então, alguém tem que levar até ele, né? Que o santuário está agora no céu, né? Existe, irmãos, um trabalho que nós temos que entender esse assunto. É o assunto sobre o ministério dos anjos. São os anjos que levam para o céu as nossas orações, sabia? Os irmãos não estão vendo nenhum anjo aqui, mas aqui está cheio de anjos. Eu tenho absolutamente certeza disso. E eles anotam tudo que nós falamos, que nós pensamos, e sobe esse relatório. E é relatório literal. E vai colocado esse relatório exatamente em livros reais. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer. E com base naquela lei transgredida, ela está lá. Para no dia do juízo, quando nós passar diante do tribunal de Cristo, vai estar lá os nossos feitos no relatório. E a lei de Deus vai estar lá. Se alguém aceitou Cristo, Cristo pagou. Se alguém não aceitou, pois vai pagar com a sua vida. Cristo pagou o preço, ressuscitou porque Ele é a ressurreição e a vida, e nós somos o quê? Não somos ressurreição e nem vida, então vamos só pagar o preço. Morte eterna. É por isso que é importante nós, cada um dos moradores da terra, saber que nós não nascemos por acaso, não. Nascemos para adorar o nosso Criador. Se nós rejeitarmos o nosso Criador, que é o que se tornou nosso Salvador, nós vamos nos perder, não tem outra condição. A salvação só tem em Cristo. E não tem nenhum outro nome embaixo da... Que importa que seja salvo. Irmão, aí a gente ora a Cristo para Ele purificar a nossa oração e levar o cabo. E os outros que não oram assim, como é? Que para ele purificar. Mas se não entende nada de Cristo, vai purificar o quê? O que Cristo tem para purificar? Assim, como é que a oração dos outros, ele não faz nada. Na ignorância deles, eles oram segundo o que eles têm aprendido na Bíblia. Mas eles vão ter que chegar um dia nessa condição de aprender a realidade, a verdade. Porque É verdade quando a que pessoa não conhece, Deus não leva em consideração, porque ele diz que Deus não leva em conta o peso da ignorância, né? Mas a partir do momento que ele souber
e eles continuar fazendo errado, aí eles já não são mais sinceros diante de Deus. Uma Carmelita, essas verdades ela vai chegar no mundo inteiro. As 3 mensagens angélicas, o mundo será obrigado a ouvir. Adventista sabe o povo que Israel, no passado. E Adventista, nós vamos expulsar a igreja porque nós dará Cristo. Uma das A causas. senhora tem uma ideia como é que é, né? Mas o que importa é que nós sejamos libertos pela verdade. Por mais que alguém lhe coloque dentro de um xadrez, a sua alma estando livre é que importa. A gente pode até ler Isaías capítulo 1 para responder bem aquilo que ela perguntou. Até hoje, Israel continua fazendo essas festas, sim ou não? Olha, sempre existiu aqueles que acreditam de um jeito e outros que acreditam de outro, né? Pois é. Então, dizer assim, se eles continuam matando cordeiro hoje, um exemplo, uma classe de pessoas continua matando cordeiro. Alguns dizem que ele não continua matando porque a mesquita foi tomada, uma coisa assim. Mas vamos supor que tem aqueles que matam cordeiro. Eles estão destituídos de Cristo. Por quê? Porque não aceitaram o sacrifício. Então, nesse sentido aqui, ó, Isaías capítulo 1, quem quiser depois ler, pode ler o capítulo 1 inteiro. Mas Deus falou, olha, não continueis a trazer ofertas vãs. O que é oferta vã? É banalizar esses ritos. Por exemplo, se Cristo veio, o serviço típico foi substituído pelo antigo, que é Cristo, e alguém continua no serviço típico, é ofertas vãs. É aquela questão que você falou, isso é banalizar aquilo que é real, que Deus orientou e que as pessoas não estão fazendo em casa. Então ele vai dizer aqui, ó, que o incenso é a abominação a todas as festas, né? Lua nova, os sábados cerimoniais, a convocação de assembleia. Então, nesse sentido aqui, o povo continuou deliberadamente, mesmo após o profeta ter esclarecido, continuaram de forma deliberada a fazer essas mesmas coisas, banalizando todo aquele rito. Nesse sentido aí, é difícil Deus aceitar a oração. Agora, digamos que ninguém conheça. Eu não sabia. Eu não sabia que Deus já descontinuou. Né? Mas agora eu sei, então eu vou começar a orar a Jesus. Depois que a gente conhece, não há desculpa. Qualquer, vamos dizer assim, empresa que você entra, antes você é orientado às regras da empresa, as orientações, os ensinamentos. Depois eles vão passar a cobrar. Então, muitas das vezes nós não conhecemos o assunto, somos ignorantes. Mas nós precisamos ser esclarecidos. E quando nós somos esclarecidos, nós não temos desculpa nenhuma. Nem para nós, nem para lá para ninguém. Aí já não é mais inocência, né? Não. Aí não é inocência, é negligência. Não é? Então veja só, irmãos. Conforme vocês viram aí, o pecador matava o animal inocente, o sangue era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca que continha a lei que o pecador transgredira, e por esta cerimônia, mediante o sangue, o pecado era figuradamente transferido para mediante o sangue. Então, quando a pessoa colocava a mão na cabeça do animal, simbolicamente, o pecado passava para aquele animal. Passava para o animal. Como a vida está no sangue, Tudo bem. o sangue era que entrava, não precisava entrar o animal, Isso. entrava só o sangue, e aí o sacerdote pegava aquele sangue e aspergia na cortina. Isso E satisfazia a lei. Satisfazia a lei, aquele pecado ele ficava lá, né? Ficava lá. Sim. Porque Uma vez por ano, né, o sumo sacerdote ia fazer expiação por esses pecados que estavam lá no santuário. já que a vida está no sangue, então a lei de Deus exigia a vida,
Então ali estava aquele trabalho sendo efetuado para nós termos essa compreensão sobre Cristo e o seu santuário, né? Cristo e o santuário. Mas, lembrei desse pessoal lá do Pará, que envolve o pessoal do santuário. No caso, o que eles estão fazendo então? É em vão, né? Serviço típico. Porque No pra lugar do ele- antitípico é serviço vão. Porque eles tinham que fazer, na verdade, era ter o mesmo ritual de matar os animais, era? Por que não mata? Sim. Porque aí até. Porque não faz o serviço completo. Porque sim, aí fica parado fazendo, inventando uma coisa que. Eu só posso essa parte, essa aqui eu não posso. Mas deveriam fazer tudo. Já que está o serviço sendo feito, vão fazer logo tudo. E se eles for fazer matar os bichinhos, aí esse negócio pega. Porque Cristo já Tinha que ser lá em Israel. analisou assim. E outra coisa, tinha que ser feito isso em Israel. Porque a cidade escolhida para fazer esse trabalho era lá em Jerusalém. Só lá. Alguém que faz em outra cidade está fugindo do padrão. Na verdade, está fugindo de tudo, né? Mas eles não acreditam, eles acreditam que estão certos. É a questão de cada um. Até lá em Israel eles têm que fazer, tem que pegar aquela tal de culpa dourada, né? De volta do muçulmano para poder fazer sacrifício. Pois é, a cidade já foge o ponto de verdade aí, porque a cidade escolhida para fazer esse trabalho era Israel. Pode ver que o povo viajava 3 vezes por ano, de tudo quanto é lugar, viajando para Israel, para fazer esses trabalhos lá. E por que não viajam daqui para lá, os que fazem aqui? Agora virou Israel Belém. Pará. Daqui a pouco pode ser que pessoas queiram viajar para Belém do Pará, né? Não é nas festas, não é para lá, é aí não. Mas aqui é o Belém da Judéia. Então era por esta cerimônia, mediante o sangue, o pecado era figuradamente transferido para o santuário. Ora, quando eles faziam isso pela aspersão do sangue, ali estava se transferindo para o santuário. No final, você sabe o que vai acontecer? Uma vez por ano acontecia que o sumo sacerdote adentrava naquele lugar. Fazer a purificação, para limpar. E Cristo vai fazer essa limpeza no santuário celeste ou não vai? Os nossos pecados vai para quem? Para Cristo. Ele como vítima, vai para ele, passa por ele como sumo sacerdote hoje. E ele está fazendo o trabalho de purificação desde quando, irmãos? 1844. Desde 1844. Quer dizer, ele passou da primeira parte, né, que era o lugar santo, ele passou para o lugar santíssimo, em 1844. Sim. Mas sabe o que, que dizem alguns? Que todo ano ele entra. Então não foi eficaz, não. E a Bíblia diz o que? Ele entrou quantas vezes? Uma vez por todas. Uma vez por todas. Ele entrando todo ano, é uma vez por todas? Entende como é que é? Está em Hebreus. Todo ano, todo dia, todo ano ele entra, falando conosco. Todo ano ele entra. Então, todo ano Segundo o que dizem, né? mata Cristo, né? É sempre matar o cordeiro todo ano. O Cristo é morto todo ano, né? Todo ano. Aí eles apontam para o texto de Zacarias. Gente, o texto de Zacarias é para a realidade que era para o povo de Deus botar em prática. Lá no serviço típico. E nós temos um antitípico. Alguém diz, mas nós não vamos nos reunir lá no céu? Sim, irmão, mas é no serviço antitípico. O típico já passou. E os pioneiros, a maioria dos que a gente já estudou sobre eles explicam Zacarias de uma forma clara, que não tem dúvida para ninguém que é cristão botar em dúvida. Mas não, o pessoal fica tocando. Zacarias assim, 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 se não fizer a festa vai morrer. Que não sei.
Não sei onde eles tiram Hoje eu posso falar. a compreensão que eles levam a isso. Até porque os sacrifícios que não eram de Cristo eram sacrifícios incompletos, né? Não era sacrifício perfeito. Aí por isso que Deus disse que se cansou. Porque eles banalizaram. Então, quando Adão, por exemplo, vamos lá para Adão, quando ele pecou, que ele teve que matar ali a primeira morte, né, do cordeiro, ele sentiu tristeza, né? A gente lê nos escritos que ele ficou extremamente abalado porque ele tinha que matar o bichinho. O objetivo era esse, né? Por causa do pecado dele, né? Colocar no lugar daquele bichinho. Aí, nessa época, era para as pessoas sentirem esse mesmo sentimento de tristeza. Né? Só que aí eles começaram a fazer isso de forma desordenada. Por exemplo, qual é o último sacrifício oferecido? Não foi Cristo? Não foi o último cordeiro? Aí, de tanto eles matarem, de tanto eles fazerem isso de forma banal, Deus aboliu e Cristo teve que fazer um sacrifício último, perfeito. Para que... Qual era o objetivo do cordeiro? Muitas das vezes, quando se não entrava com sangue, o que era feito com o cordeiro? Comia carne ou não? Comeu não. E o objetivo hoje de comer carne é qual? É oferecer o sacrifício para Deus? Mas é o sacrifício para oferecer a Deus, mas o Deus o Deus falso. Por que as pessoas comem carne? Porque sacrificam. Mas sacrificam para quê? Para Deus? Para si mesmo. E todos os deuses falsos, que não é o verdadeiro Deus, vão desaparecer. Assim está escrito. É a mesma coisa que o Cid ali fazia, né? Eles tomavam a carne do povo, não era para o negócio sacrifício, era para Agradar o seu reino, né? Mas esse assunto nós vamos para frente dizendo o seguinte, o que está em Levítico 17, verso 11. É em Levítico que eles tiram aquela questão de Cristo entrar no santuário todo ano também. É lá que eles explicam a questão lá de Zacarias. Mas é aqui, irmãos, que nós vamos ter uma sabedoria para entendermos o Novo Testamento. Porque olha o que diz. Porque a vida da carne está no... O que o irmão Ailton já falou. Pelo que vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará a expiação pela alma. Então o que é que vai fazer a expiação por mim e por ti? O sangue de quê? De bode? Sangue de Cristo. Sangue de bode não purificava o pecado. Tinha um símbolo para apontar para aquele sangue. Exatamente. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Olha por que Cristo morreu. Isso é prova de grande amor, não é? Deus amou o mundo de tal maneira não dá para se falar acerca do tamanho desse amor. Sendo nós ainda, e logo muito mais agora, irmão, agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. Justificado pelo quê? Sangue de Cristo. Nós não somos justificados, né, pela fé? E agora, muito mais agora, pelo sangue de Cristo. Seremos por ele salvos da... Por que as pragas não vão cair em cima dos santos, irmãos? Porque eles são justificados aqui, ó, pelo sangue de Cristo. Lembra lá de Israel?
receberam o povo de Deus uma ordem para matar um cordeiro e tirar o sangue e passar nos umbrais da porta, do portal, não lembra? E que toda porta lá em Egito, que toda porta que tivesse o sangue, o anjo não passaria ali para matar ninguém. Lembra? Assim é hoje, irmãos. O sangue de Cristo deve ser passado nos umbrais da porta do coração. O coração que tiver sido justificado pelo sangue de Cristo, as pragas não vão atingir. Romanos 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela vida de Cristo. Quem aceita Cristo, recebe a vida. Nesse estudo aí do santuário é interessante porque a igreja metista é a única igreja que está todo o conhecimento desse período histórico. Só que nem muitos dão ênfase nesse estudo aí, porque ele indica o processo de Cristo, né? E muitos estão deixando esse processo, porque Cristo morreu para uma coisa, né? Aí esse processo aí que Cristo faz tudo para salvar o pecador, nossas orações, tem que passar tudo por Cristo, né? A igreja ela está pegando e adotando aqueles mesmos sistemas das outras igrejas da outra denominação, porque eles sabem muito, eles sabem disso aí. Só que eles não dão muito ênfase nesse estudo aí. Porque quando Cristo morreu na cruz para eles, ou seja, esse processo para eles acabou, né? Só que quando Cristo morreu na cruz, ele morreu, mas só que Cristo apagou essa parte, só da morte. Só que para trás nós temos que fazer outro processo, né? Que é nós, né? Que depende para nós. Se Cristo morreu por nós temos que fazer o restante do processo, né? Porque senão Cristo não faz com nós, aí se nós não fizermos, como é que nós vamos ser salvos? Se nós não aceitamos o sacrifício de Cristo. Olha isso aqui que o irmão Machado está falando. Olha, quando o cordeiro era levado para a entrada lá do pátio, no santuário, e era morto ali, representa o Cristo, ou seja, viria do céu, morreria na terra. E ele foi morto lá na cruz do Calvário, fora da cidade. Assim também fora da cidade celestial, ele viria morrer. Ok? Então o que acontece? Na morte de Jesus Cristo, o serviço total da expiação estava feito? Não, irmãos. Porque a expiação é feita com sangue. O cordeiro ali apenas morreu, foi derramado o seu sangue e agora o sacerdote tirava o sangue agora, pegava o sangue para levar para dentro do santuário. E Cristo, aqui na terra, foi sacerdote algum? Mas no céu? Sim. Isso. Agora ele sobe para entrar dentro do santuário, daquele do qual foi mandado fazer uma cópia inicialmente. Ele agora entra para terminar o trabalho começado. Primeiro matava-se o cordeiro e agora era derramado o sangue. E depois o sangue era levado para dentro. E qual foi o santuário que foi levado para dentro no serviço antitipo? Claro que foi o de Jesus Cristo. Então ele levou o santuário, levou o seu sangue para aspergi-lo no céu ou não? Levou. E por que as pessoas não acreditam nisso? Ele oferece o seu sangue. Nós vamos, se tivesse tempo, nós iríamos entrar nesse detalhe, certo? Cristo morreu pelos pecados passados e futuros. Ele morreu por todos aqueles que aceitam Ele. Que pecaram antes dele, o que pecaram durante ele teve na terra e os depois dele. Exatamente. Agora olha só, irmãos. Nenhum sacrifício menor se requereu do que o sacrifício daquele que era igual ao Pai. Olha. Igual. O sacrifício, sabe que sacrifício é esse?
e nenhum menor sacrifício do que esse se requereu? Um sacrifício daquele que era igual ao Pai? E vocês já viram as pessoas dizendo que Jesus Cristo não é igual ao Pai? Se não fosse igual, era menor. Né? Se não fosse igual, era menor. E um sacrifício menor do que ele. Jesus Cristo, irmãos, é Deus no mais alto sentido. É esse o sacrifício que era exigido, que não era menor do que igual ao Pai. Isso aqui chove de gente em cima, criticando a gente, porque a gente fala essas palavras. Mas não fomos nós que escrevemos, não. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 371. É questão de correr não, porque às vezes eles falam, não, o pioneiro não era Ellen White. Aí agora o texto de Ellen White aí. Exatamente. Olha só. O assunto é todo bom. E se porventura faltasse um J de ser igual a Deus, se porventura o sacrifício fosse menor, uma vírgula, do que a igualdade do Pai, o que ocorreria? Não poderia levar a mim e a você a Ele. Olha como é sério. Cristo e sua justiça, página 44, de E.J. Wagner. Ah, mas E.J. Wagner não é Ellen White. E esse texto anterior é de E.J. Wagner? Ou é de Ellen White? Então temos que dar a mão à palmatória e aceitar quando a coisa é verdade. Mensagem Escolhida, volume 1, página 371, mais uma vez diz: o estigma do pecado na alma só se pode apagar com o sangue do sacrifício expiatório. Algum pecado que exista dentro de nós pode ser apagado sem o sangue de Cristo? E se eu não aceito o sacrifício de Cristo, como vou ficar no fim das contas? Salvo ou perdido? Vai ser perdoado. A obra de Cristo, a sua vida, a sua humilhação, a sua morte e a sua intercessão pelo homem caído engrandece a lei e a torna essa lei gloriosa. Onde hoje o professa o mundo cristão querem anulá-la, sendo que torna ela mais gloriosa ainda, o povo agora não quer fazer caso dela. É como se assim, olha, Cristo morreu na cruz do Calvário, vivemos pela graça, eu posso matar, eu posso adulterar, eu posso falar mal dos outros, eu posso fazer o que quiser. Não, moço. Pelo contrário, agora que nós vemos, agora a lei muito mais gloriosa ainda, que eu não posso matar, que eu não posso adulterar, que eu não posso roubar, que eu não posso fazer nada disso. Ora, a questão toda é contra o sábado, quer dizer, Cristo morreu na cruz do Calvário, o sábado acabou. E por que não acabou os outros mandamentos? Ah, mas Cristo é o sábado. Cristo é tudo. É até o A. Ele é. O Z, ele é. Todas as letras do alfabeto, ele é. Ele é o verbo, a palavra. Não tem para onde correr, não. Se alguém dizer ele é o sábado, concordo. E ele não é os outros mandamentos. Não concorre não para ver. Se no final não vai pagar por isso. A morte não vai existir, né? Porque Cristo morreu, né? A Bíblia diz que o fim da lei é? Mas é o fim de acabar? Não, não. A finalidade da lei é Cristo. Obedeça a Cristo, que você está obedecendo a lei. Vai estar obedecendo todos os escritos. Porque essa é a finalidade. Se não fosse essa a finalidade, Cristo não tinha vindo morrer, não, irmãos. Deixava o homem se perder.
Mas como a finalidade era salvar o homem, a finalidade é exatamente essa, tornar a lei gloriosa, ele veio e pagou o preço que a lei exigiu. E agora o ser humano quer fazer com que a morte de Cristo se torne vã. Morreu de graça. Sem necessidade. Isso é blasfêmia, né? O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei, olha o que é que nos livra da condenação da lei. O sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo me livra da condenação da lei, então não precisa mais guardar. Não é isso que está dizendo. Se eu e você não guarda, sabendo que o sangue de Cristo é exatamente o que me livra da condenação, e eu agora passo a transgredir a lei porque acho que Cristo agora pagou o preço, não precisa mais eu fazer nada. Então, eu não sou pecador arrependido, não. Eu tenho que me arrepender do que é errado. E o que é que eu vou saber o que é errado? Quando a lei me diz. A lei diz assim, né? Eu reconheço que eu estou e recorro a quem? A Cristo, que é o único que pode tirar os meus pecados. Então fica assim: o pecador arrependido não cancelaria o pecado, por mais que ele se arrependesse, não cancelaria o pecado. Este ficaria registrado no santuário até a expiação final. Então eu tenho que aceitar a expiação. Sem expiação, pode esquecer. Porque quando se comete o pecado, desde que você peça perdão, aí ele vai ficar registrado lá. Registrado. Né? E o pecado não desaparece. Né? O que ocorre hoje? Se eu e você pecamos, confessamos o nosso pecado, e agora Jesus perdoa, né? O que é colocado diante dos nossos nomes? Perdoado. E está escrito que os nossos pecados serão apagados. Mas até que Cristo esteja lá no santuário, por enquanto ele vai ser o quê? Cancelado. Sabe o que é isso? É como se alguém diz assim: o Ailton roubou. Mas o Ailton agora se arrepende e agora está lá na frente do roubo do Ailton dizendo assim: cancelado esse roubo. Uma coisa cancelada tem algum valor? Não. Mas se porventura no final de tudo o Ailton não aceita esse cancelamento, por exemplo, esse pecado vai ser apagado? Não, irmãos. Agora se ele voltar, né? Igual o preso, né? Igual a pessoa quando é preso, ele vai pagar pelos crimes, ele é liberado, mas ainda está na lista lá do carcelado, você está com o nome lá, né? Ou seja, ele pode cair de Qualquer novo. vacilo volta, né? Você volta de novo. Até a expiação final. Assim, no cerimonial típico da terra, né? O sangue da oferta pelo pecado removia do penitente o pecado, mas este permanecia no santuário até o dia da, ou seja, está cancelado. Lá no dia da expiação vamos remover. Mas aí vão ser jogados em alguém. Né? Vai ser colocado em alguém. Pode. Olha, não existe, irmãos, vamos dizer assim, vamos supor aqui que essa turma toda aqui seja salva. Os pecados de todos esses aqui que foram salvos, vocês acham que não vai alguém pagar o preço pelo pecado? Vai ser tirado de mim e de você o pecado. Cristo levou com ele, mas vocês acham que esse pecado que Cristo levou com ele, ele não vai botar em mais alguém? Para definitivamente destruir o pecado? E em quem é que ele vai botar? Quem é esse bode? Porque Satanás é que vai pagar o preço. É por isso que ele quer que nós nos perdamos.
Ele quer que eu e você arrastemos os nossos pecados. Ele não quer que os nossos pecados vá para ele, não, porque é fogo demais para as costas dele. Ele quer que cada um pague e receba o fogo dos seus pecados. Porque se sair de nós desses pecados, indo para Cristo, Cristo vai jogar todos eles no Satanás e ele vai se queimar, porque o pecado é combustível. O fogo de Deus, o fogo eterno. É porque, irmão, a lei de Deus ela é imutável, né? Então, só existiria duas formas de extinguir esse pecado. Ou anulava a lei, ou joga de alguém, né? Sim. Aí Deus não pode anular a sua lei. Ali é o próprio caráter de Deus, que ele pode mandar atrás. O pecado que Esse é o esforço. transgrediu a lei, Cristo morreu por causa da transgressão, mas essa transgressão alguém vai no final pagar tudo. E é justo. É justo. Isso é justo. Por quê? Porque quem foi que Original. incentivou, quem foi o causador do pecado? Foi o próprio Satanás. É justo que ele pague É por justo isso. que ele pague. Então, E volte à harmonia como era antes. então quem aceitar a Cristo, o inimigo fez com que a pessoa cometesse o pecado. Cristo perdoou, mas esse pecado alguém vai ter que pagar. E é o próprio Satanás. Então aquele que não se arrepender, Satanás incentivou, incitou ele a cometer o pecado. Se ele não for perdoado, não aceitar a Cristo, ele vai ter que pagar por seu pecado. Exatamente. A todos aqueles que não aceitaram Cristo vão pagar pelos seus próprios pecados. Aqueles que aceitaram a Cristo, os pecados vão para Cristo e no final vai para Satanás, ele vai pagar. E dizer que Cristo aboliu a lei é também dizer que Satanás não vai pagar. Sim. Esse É pecado. uma verdade tirada vai derrubando muitas outras. Efeito dominó. Por isso o esforço dele é horrível para as pessoas, para não deixar de aceitar Cristo, não se arrepender do Pai. Israel bebeu água lá no deserto, onde ele disse, rapaz, que o pessoal vai morrer de sede. O pessoal beberam água de uma rocha, não foi? Aquela rocha era Cristo, certo? Olha o que ele diz nesse texto. Patriarcas e profetas, página 411. A rocha ferida era uma figura de Cristo. Lembra que Moisés bateu na rocha? Ele até cometeu o pecado por isso, né? Era para tocar e ele bateu, né? A rocha ferida era uma figura de Cristo. E por meio de Cristo, ou seja, do símbolo de Cristo, essa rocha, são nos ensinadas as mais preciosas verdades espirituais. Às vezes é uma atitude simples, mas às vezes eu vejo tanta ignorância em pastores na frente do púlpito. Para falar uma verdade, ele dá tanto tapa em cima da Bíblia que você diz, até esse aí que está batendo na rocha e ele quer sofrer as consequências. Porque até para abrir a Bíblia tem que ser com respeito. E há pessoas que abrem a Bíblia nem oram para abrir a Bíblia. E às vezes quando vai dizer uma verdade para o povo, acha que é ele que é o dono da verdade e fica batendo em Cristo. Paga ou não paga o preço? Moisés pagou, que é melhor do que Moisés. Cristo, né? Está usando nas cordas locais. Olha uma das lições que nós vamos aprender sobre isso. Patriarcas e profetas, página 411. Olha o que é que diz. Assim como as águas vivificadoras brotavam da rocha ferida, assim de Cristo, ferido de Deus, ferido pelas nossas transgressões, quebrantado pelas nossas iniquidades, conforme Isaías 53, 4 e 5, a torrente de salvação flui para uma raça perdida. Flui. Só olhar isso aqui por enquanto. A torrente de salvação. Torrente.
Que torrente será essa que flui? Sangue. E por meio do sangue de Cristo nós somos salvos, não é? Não é Ele que nos purifica de todo pecado? Essa torrente fluiu na cruz de Calvário. É assim que está escrito? Ou flui? Flui, presente. Continua. Hebreus 9, 28. Ainda o patriarcas e profetas. Ainda na página 411. Assim como a rocha foi ferida uma vez. Olha aqui, irmãos. Quantas vezes? Semelhantemente, Cristo deveria ser oferecido quantas vezes, irmãos? Uma vez todo ano? Mas não é assim que alguns estão pregando por aí. Está claro ou está obscuro isso? Isso até abre a prerrogativa, então, para dizer que Cristo tinha que descer, então, para morrer aqui várias vezes. Então, Para tirar o pecado de todos? ele veio aqui como homem, morreu, e tinha que vir de novo como homem, morrer de novo, vir de novo, morrer de novo. Mas inteligentes são aqueles que aceitam assim diz o Senhor, né? Não basta um homem pegar a Bíblia, mostrar um texto e sair dizendo o que quer por aquele texto. Tem que haver confirmação de outros textos. Porque Satanás diz para Cristo: está escrito a teu respeito, te lança daí para baixo. Vai que Cristo não entende a verdade e se lança. Fora de contexto, Jesus disse o quê? Também está escrito. As pessoas saem dizendo os escritos por aí e ignoram o que também está escrito. O Cristo não é não. E tem um monte de gente que segue esse tipo de gente. Mas tem o direito. Deus deu livre-arbítrio. Cada qual segue o caminho que quer. Agora, se fugir do caminho de Cristo, não chega no céu. Porque o único caminho que dá acesso e faz com que ele chegue no céu é Cristo, que é o caminho. Tal oração levará perante o Senhor dos Exércitos os ferimentos de Jesus. Ferimentos? Perante o Senhor dos Exércitos, os ferimentos de Jesus. E então, de novo. Quando? Quantas vezes? De novo. É o quê? Repete ou não se repete? Ele foi ferido na cruz de Calvário, os soldados furaram o lado dele, furaram os pés, furaram as mãos, a fronte. Ali saiu uma torrente. Fluiu alguma torrente de sangue dele? E o que acontece quando nós oramos perante o Senhor dos Exércitos? Os ferimentos de ferimentos. E então, de novo, fluirá. Presente, passado e futuro. Fluirá. E aí, o que fluirá? De novo fluirá o sangue. O sangue doado, o doador de vida, porque o sangue é e o de Cristo, vida eterna, né? Simbolizado pelo fluir da água viva para Israel. O que significava aquela água quando fluía da rocha, irmãos? Um fluir de novo do sangue de Cristo. É engraçado, né? O sangue
sangue é a vida. E tem muita gente que não quer receber o sangue. Porque praticamente a pessoa morre. Só pode ser. A gente percebe no sangue e não deixa de Cristo doou, mas alguns aí acham que não pode doar. Né? Que doar é pecado. Isaac, que é uma menina lá da escola do Isaac, que está pesquisando ele, diz que a família não merece. Mas o quê? Porque o que a Bíblia fala é na questão do comer o sangue. Comer, que vai para o ventre. Agora doar, botar na Agora veia. doar, botar na veia é vida. Não vai para lugar escuro, não. Vai dar vida. É interpretação. Porque o sangue é doado no coagula, né? Exatamente. Quando a pessoa faz um frango, não pode botar aquele sangue coiado para você comer, é diferente, né? E ali, aí é proibido. Agora, doar na veia, né? A pessoa fala, a pessoa não doa. Vai fazer ela viver, né? Ela vai ter vida de novo. Exatamente. Cristo doou o sangue dele por nós ou não? Não é o sangue doador? Então ele doou. Ele deu o sangue dele para que nós tenhamos vida. Mas se alguém diz assim, eu não aceito o sangue de Jesus Cristo, que não é o meu, morre. Não morre? Olha isso. Agora pulando só para a página 412 do Patriarca. A emanação da água lá daquela rocha do deserto foi celebrada pelos israelitas depois de seu estabelecimento em Canaã, porque eles reconheceram, irmãos, que aquela rocha representava Cristo. E que assim como a água simboliza a vida, ela estava simbolizando a Cristo Jesus, que é a vida. Demonstrando o quê? De grande alegria, grande regozijo. Então a expiação começou aonde? Na cruz. Começou. Porém, a morte de Cristo não será de nenhum proveito para mim e nem para ti, enquanto eu e tu não aceitarmos Ele como nosso substituto. Quem foi que disse isso, irmãos? O.L. Crozier. Quem era O.L. Crozier? Era um pioneiro adventista. Ele entendeu a questão do santuário e explicou essa forma de explicar. E Ellen White aprovou ou reprovou? Então, segundo O.L. Crozier, diz que a expiação ela começou na cruz. Porém, a morte de Cristo não será de nenhum proveito para mim, enquanto eu não o aceitar como meu substituto. Ele foi o meu substituto na cruz, não foi? Mas diante do Pai, ele não é nosso substituto. Mas se eu aceito o meu substituto na cruz e não aceito diante de Deus o Pai, vai servir para mim? É o que diz Crozier e ele está certíssimo. Vamos continuar para vocês verem. Olha esse livro aí, o Espírito Profecia. Volume 3, página 261, o pastor Andreas. O Andreas. Olha o que ele diz. A irmã White fala que a expiação começou na terra. E o que foi que o Crozier disse? Começou na cruz. Não estão falando a mesma coisa? A cruz foi na terra. Vamos lá para frente. O próprio pastor M.L. Andreas diz a Escritura, é o sangue que faz a expiação. Então ele foi morto na cruz, na terra, furaram ele, saiu o sangue, saiu. Olhando para o bode, era feita a mesma coisa, o sacerdote entrava com sangue.
Ou eles furavam lá o cordeiro, derramavam o sangue na terra, depois pegavam o sangue na terra. Como é que pode isso? Tem como pegar o sangue na terra, depois cai na terra? Então qual foi o sangue que foi aspergido no céu? Foi o sangue de Jesus que caiu na terra? Assim como era levado pelo sacerdote lá no vaso, o seu sangue para dentro do santuário, onde Jesus Cristo será que levou esse sangue? O vaso é só de barro? A gente vai aprendendo aos poucos, né? Ainda é o pastor Andreas. E de certo, não pode haver sangue, senão após a morte ter tido lugar. Depois da morte de Cristo, agora sangue. Derramaram o sangue de Cristo e ele não morreu, foi assim? Não, ele morreu. Agora vamos para Crozier de novo. Crozier diz: portanto, havia um trabalho sacerdotal a ser realizado depois do derramamento do sangue. Olha como ele fala aqui. O oferecimento do sangue tem lugar depois que morre, da vítima morta. E agora Crozier diz que, portanto, havia um trabalho sacerdotal a ser feito depois que Cristo derramou o seu sangue. Não é isso que ele está dizendo? Só então era que se consumava, se concluía a expiação. Agora vamos ver o que Ellen White diz. O Grande Conflito, página 420, do livro condensado. Tal era o serviço efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais. Olha o que acontecia na terra. Era sombra, era exemplo das coisas celestiais. E o que se fazia tipicamente, o serviço típico no santuário terrestre, no ministério do santuário aqui na terra, é feito de que forma? Na realidade, aonde? No ministério do santuário de onde? Quer dizer, não, isso ali é só um símbolo. A gente só aponta que Jesus Cristo morreu, mas seu sangue é oferecido só virtualmente aí, só aparência. Não é isso. Real. Se alguém acredita que o Grande Conflito foi um livro inspirado pelo mesmo Espírito que inspirou os profetas, vão estar acreditando exatamente o que a gente está aqui. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o que se fazia tipicamente, o trabalho sacerdotal que era feito na terra, é feito, na realidade, no ministério de Jesus Cristo, lá no santuário do céu. Não, não pode ser, não pode? E o que está escrito? Vamos fazer o que com ele? Jogar para o lixo? Não jogamos não. Grande Conflito, página 433. Na abertura do lugar santíssimo, do santuário celestial, em 1844, quando Jesus estava passando de um lugar para o outro lugar, onde estava a Arca da Aliança, no ano de 1844, Cristo entrou, quando ali estavam completando-se as 2.300 tardes e manhãs, para que o santuário fosse purificado. Cristo entrou lá para executar a obra de encerramento da expiação. Começou aonde? Na cruz, na terra. E ele foi, subiu, após ressuscitar,
E lá ele entrou, por exemplo, no lugar santo para efetuar o ministério do sacerdócio. Mas em 1844 ele passou do lugar santo para o outro lugar, o Santíssimo, para fazer a conclusão do trabalho que ele começou ao morrer na cruz do Calvário. Não é assim que está escrito ou eu estou interpretando errado? Para o encerramento, entrou lá para executar. Não, mas ele não está fazendo nada não. Ele está executando sim. Porque para mim executar é um trabalho. É um ministério. Ele está executando alguma coisa. E o que ele está executando é exatamente o encerramento da expiação. Desde 1844 ele faz esse trabalho para encerrar a expiação. Eles viram que Jesus estava agora oficiando, que é oficiando, trabalhando diante da arca de Deus. Aonde? Lá no outro lugar onde estava a arca. Lugar santíssimo. Entrando uma vez todo ano, é assim? Pleiteando. O que é pleiteando? Mediando, intercedendo por mim, rogando por você. Mas pleiteando o que, irmão? Em favor de quem? Pleiteando o seu sangue. Ah, não, mas sangue é aquele que foi derramado na terra. E o que estava sendo feito na terra? Não é sombra, não? E lá não é o real, não? Vou ignorar os termos. Mas como é que pode? Alguém diz assim, ele já estaria amarelo. Aí pensa que ele vai derramar sangue por qualquer um assim, de qualquer jeito. Uma gotinha do sangue dele acha que não purifica multidão de pecado, não. O ser humano aqui, mortal, de 3 em 3 meses doa um frasco de sangue. Porque o povo limita o poder de Deus. E Jesus não pode. Acho que ele é uma visitação. A favor dos pecadores. Como nós somos pecadores, ele está trabalhando, executando um trabalho em nosso favor. A intercessão de Cristo. Lá no santuário do céu, irmãos. Olha o que significa. Jesus Cristo interceder lá no santuário celestial, no serviço antitípico, em prol de mim e de você. É tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Olha isso. A morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, todos nós temos que aceitar. Devemos fazer isso. É essencial para mim a tua salvação, mas também é tão essencial quanto a morte dele, a intercessão que ele faz lá no céu. Faz parte do plano da redenção. O grande conflito, página 483, diz: todos que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu. Olha que maravilha. Tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando se está o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. Quando os anjos estão prestes a soltar os 4 ventos, está bem pertinho, Jesus olha com piedade
para o remanescente, e com as mãos erguidas, exclama ao seu pai, dizendo: meu sangue. Pai, meu sangue. Meu sangue. Meu sangue. 4 vezes ele diz isso. Pai, meu sangue. Ele repete 4 vezes e diz. Ele o repete 4 vezes. Pois o seu povo ainda não está selado. Quando? Quando os anjos estiverem prestes a soltar os 4 véus. Ele ainda vai lá e levanta a mão e diz: Pai, meu sangue. Mostra as mãos suas e diz: Pai, meu sangue. Meu sangue, meu sangue, meu sangue. Agora o que é que acontece em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 370? Agora ele encarrega um anjo de voar rapidamente para segurar os ventos. Rapidamente até os 4 anjos que estavam segurando os 4 ventos. Foi ele voando com a mensagem e disse: segurai, 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 segurai. Quantas vezes? Ele disse: meu sangue, quantas vezes? E os anjos veio com a mensagem. Agora o pai atende o filho e disse: agora tem a mensagem para dar para os anjos que estão segurando. Não solta ainda. Segura, 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 segura. Leste, oeste, norte, sul. Corre até os anjos, todos eles. Segurai, 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 segurai. Porque o povo de Deus ainda não tinha sido. Eu sempre digo isso aqui. Não vai ter melhora não. À frente não. O que vai acontecer é que Deus, pela misericórdia dele, para querer selar-nos nas nossas testas, Ele está permitindo que a gente tome decisões firmes, para que haja o selo na nossa testa para Ele dizer: agora solta. Quando tiver selado os dedos, Ele diz: pode soltar. Imagina o que vai acontecer com os que não estão selados. Se a perseguição a Troia vai ser tão grande com os selados, imagina com os que não são selados. Agora diz a irmã White, em 1 escrito, página 281. Vi então Jesus depor suas vestes sacerdotais. Então ele tira a veste de sacerdote, terminou o serviço no céu. Essas vestes que ele está oficializando, as mesmas vestes que o sacerdote usava. Exercia, intercedia pelo povo, agora ele vai parar de interceder. É aquelas vestes que tinha. Sim, isso. Uhum. Agora ele tira a roupa de sacerdote e agora ele inverte agora uma de juiz. Acabou-se. Quando ele fizer isso, não tem mais para ninguém. Quem é justo continua na prática da, e quem é ímpio continua na prática injusta. Então aqui Ellen White viu Jesus Cristo tirando as vestes sacerdotais e agora vestindo os seus mais régios trajes. Agora não havia sangue. Opa! Quando ele fez isso, agora não havia aquele sangue que ele diz assim: Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Quando ele veste agora a roupa de juiz, deixando o serviço no santuário celeste, não havia mais. Então não se refere àquele da cruz do Calvário lá que ele derramou na terra. Se refere ao peito que estava nele. Agora não havia sangue expiatório que para purificasse o culpado.
nenhum salvador compassivo que pleiteasse a favor deles e clamasse: poupa o pecador, por mais algum tempo. Não tinha mais. Agora as pragas caíram. E atingir todos que não tivessem selados. Todos aqueles que não tivessem marcado com o sangue de Cristo. Assim como aqueles foram afetados pelas pragas lá no Egito, que não tinham sangue nos umbrais da porta, aqueles que não tiveram o sangue de Cristo, também seriam atingidos nessa última reta das 10 últimas pragas. Não optaram pela vida, e agora não havia sangue expiatório que purificasse o culpado. O culpado não só é purificado com sangue. Agora aí não havia mais. O mistério de Cristo já tinha encerrado. Nenhum salvador compassivo que pleiteasse a favor deles e clamasse: poupa o pecador por mais algum tempo. Não tinha. Enquanto ele está lá, tem sangue. Quando ele sai de lá, acabou o sangue. Foi concluído. Nessa ocasião, a expiação, porque essa é feita com sangue. Quando, porém, as 7 últimas pragas forem derramadas sem mistura de misericórdia, no caso da sua indignação, então para sempre será demasiado tarde para o arrependimento e procura de um abrigo. Não tem mais. Nenhum sangue expiatório lavará então as manchas do pecado. Enquanto Jesus oficiava no santuário, era impossível serem derramadas as pragas. Sabe por quê, irmãos? Porque as pragas não cairão enquanto Jesus está intercedendo, fazendo a expiação em nosso favor. Agora, quando ele parar de fazer, quando você vê falando, caiu uma praga, acabou-se. Você pode dizer assim: se eu não me salvei, estou perdido. Porque não tem mais sangue para expiar pecado, mesmo daqueles que dizem se arrepender, porque o arrependimento tarde, aí não tem sangue na boca. Mas terminando ali a sua obra, então ele tem uma obra realizando ali, real, terminando ali aquela obra de ser feita, encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus. Por que a ira de Deus era detida? Por causa do sangue de seu filho. Agora, não tendo sangue de seu filho, não tem mais como agora reter ali a ira de Deus. Ele agora derrama as pragas e coloca tudo no seu filho. E agora ela irrompe com uma fúria sobre a cabeça de todos aqueles que não têm abrigo, porque os que têm abrigo são aqueles que estão selados. Porque os pecadores culpados que não têm mais abrigo, que não teve mais como recorrer, porque agora já tinha acabado o serviço, desdenharam a salvação e odiaram a correção. Vocês podem observar, professos crentes, no meio do professo povo de Deus, odeia a correção. Não pode me corrigir, não. Estou errado também. Quem é tu para me repreender, para me advertir? Eu não gosto disso. E não gosta mesmo, não. Mas vai gostar das pragas, não vai? Também acho que não.
mas vai receber. Quando o advogado entregar os relatórios, aí não tem como mais nem tirar nem como mais botar, né, irmão? Porque já foi entregue, agora é só para execução, né? Vamos concluir, irmãos. Então, naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem... Vocês estão vendo isso aqui? Naquele tempo, vai ter um punhadinho de gente que vai estar vivendo uma vida perfeita em Cristo Jesus, porque aproveitaram o tempo de graça. E vão viver diante de um Deus Todo-Poderoso, sem ter nenhum mediador, porque o mediador que tinha encerrou o trabalho. E esse Deus é o próprio Cristo como juiz agora. Isso agora é o próprio Cristo como juiz. Apesar de alguns não gostarem da gente dizer isso. Né? Mas eles gostando ou não, já deixaram de ser. Porque como ele tirou as vestes, ele não é mais intercessor. Então, por isso que está escrito sem intercessor, porque ele não é mais intercessor. Agora sai a sentença, irmãos. Lá de Apocalipse, capítulo 22, verso 11, que diz assim, ó. Nesse tempo, quem é injusto, não vai mais aceitar Cristo, não. Quem é injusto, vai continuar fazendo injustiça. Continuar dizendo que ele não é Deus. E aqueles que são sujos, não pensem que eles vão se limpar mais, não. Não dá mais para fazer isso. Vão continuar se sujando. E quem é justo, agora também vai fazer justiça ainda. Mesmo sem o intercessor lá. Vai estar fazendo justiça. E quem é santo, vai continuar o quê? A santificar-se. Essa é a sentença. E o mundo todo vai estar com a sua decisão feita. Depois desse texto nós vamos agora. Olha o que diz. Vou ler até aquele que lhe traz. Quando Jesus se erguer lá no lugar santíssimo e depuser agora suas vestes de mediador e agora vestir os trajes de vingança, a vingança não pertence a Deus? Agora ele veste essa roupa de vingança e vai expedir-se o decreto, a ordem. Esse último nós lemos em Apocalipse. Essa é a ordem. Quando ele fizer isso e vestir os seus trajes de vingança, ele diz isso. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Conselho sobre Educação, página 245, fala a mesma coisa de Apocalipse. E que nós aproveitemos o ministério de Cristo em nosso favor, enquanto Ele está fazendo esse trabalho lá no céu por nós. E quando Ele sair e levantar-se desse trabalho que Ele efetua, nós possamos estar prontos para viver diante de um Deus sem intercessor. Que Deus abençoe a todos. É a minha oração. Amém.